GGA. Conteúdo patrocinado. Giu. Vandaliel evitou a espada de um soldado Goblin e arrancou a carne do lado de seu corpo com suas garras. Enquanto o Goblin adicional atrás dele estava em pânico, ele correu para cima de seu corpo, agarrou sua cabeça e a torceu, quebrando os ossos de seu pescoço. E então ele continuou a atacar os arqueiros Goblin que estavam mais atrás. Uma flecha roçou levemente sua bochecha, mas ele não morreria disso. Ele ignorou enquanto avançava. Os Goblin archers entraram em pânico e sacaram suas espadas curtas para substituir seus arcos, mas Vandaliel os atingiu com a habilidade marcial desarmada, Fist Strike. Ele sentiu a agradável sensação de quebrar suas costelas e esmagar seus pulmões através das peles que usavam no lugar de armadura. Outro arqueiro Goblin disparou uma flecha contra ele de seu ponto cego. Sentindo com seu Danger Sense, Def, ele usou Kicking Strike contra o chão para pular para fora do caminho. G. E então ele usou Kicking Strike mais uma vez, avançando em direção ao Goblin antes que ele pudesse preparar uma segunda flecha. Ele lutou com humor para desembainhar sua espada curta, mas Vandaliel quebrou a perna do Goblin com um chute e então esmagou seu pescoço com o pé quando ele caiu. Full ponto. Vandaliel. Certificando-se de que seu inimigo foi devidamente finalizado e verificando se havia mais inimigos por perto, Vandaliel exalou. E enquanto recuperava o fôlego, ele realmente apreciou um fato. Habilidades são coisas incríveis. Vandaliel. Ele não sentia tanto isso com habilidades relacionadas à magia, mas toda vez que ganhava uma nova habilidade como lutar desarmado, carpintaria e cozinhar, ele percebia o quão incríveis eram as habilidades. Vandaliel nunca recebeu treinamento relacionado a combate em nenhuma de suas duas vidas anteriores na Terra e na Origem. O mais próximo talvez seja o judô que ele praticava nas aulas de educação física. Mesmo em batalhas reais, ele nunca lutou sem a ajuda da magia. Mas este foi o resultado de 3 meses de treinamento. Seus inimigos eram soldados Goblin e arqueiros Goblin. Ambos eram de nível 2, eles não eram inimigos particularmente fortes. Mas embora não possuíssem habilidades, eram mais fortes que o humano médio e capazes de usar armas. Vandaliel conseguiu massacrar todos eles, tendo apenas um arranhão na bochecha. Ontem ele mal conseguiu matar um único Goblin, usando seu próprio braço como escudo no processo. Esse era o efeito que as habilidades tinham. Obter a habilidade não significa que ele de repente ganhou algum poder misterioso. O mesmo se aplica às suas habilidades de carpintaria e cozinhar. Ele não estava inconscientemente, sem entusiasmo, criando coisas e deixando-as bem feitas. Pegue a habilidade lutar desarmado como um exemplo. Quando ele deu um soco, ele entendeu como fazer seu punho bater forte e rápido e moveu seu corpo de acordo com esse entendimento. Quando ele deu um chute, ele entendeu como quebrar a perna do inimigo e moveu seu corpo de acordo com esse entendimento. Como evitar os ataques do inimigo, como se esquivar, como se posicionar para um contra-ataque. Ele entendeu todos eles, e isso permitiu que ele movesse seu corpo de acordo. No caso da carpintaria, ele entendeu o que precisava fazer para fazer uma boa construção, onde deveria colocar pilares para suportar as cargas e quantos precisava. Quanto a cozinhar, ele instintivamente, intuitivamente sabia o que precisava fazer para fazer uma refeição mais deliciosa. Como era de se esperar de um sistema criado pelos deuses. Deuses que faziam seu trabalho corretamente eram realmente maravilhosos. O que era especialmente maravilhoso nisso era que as habilidades podiam ser quantificadas em valores numéricos. Na Terra e no Origin, seria preciso olhar para as conquistas passadas de uma pessoa e outros enfeites para determinar o quão útil a pessoa seria, mas em Lambda, isso poderia ser feito com uma olhada no status de uma pessoa, ou pelo menos nas habilidades relevantes para o campo em questão. Bem, havia também o risco de que o valor das pessoas fosse determinado apenas com base nas habilidades atuais que possuíam. Bom trabalho, Bokshan. Saria. Feito esplendidamente, meu senhor. Homem dos ossos. Saria e Bowman trouxeram um pouco de água para Vandaliel. Eu te dou 80 pontos, Van. Basdia. E Basdia deu a ele uma classificação impiedosa. Quais são as razões pelas quais perdi pontos? Vandaliel. O arranhão em sua bochecha de 10 pontos, e confiar em suas habilidades marciais com muita frequência são outros 10 pontos. Você não precisa se preocupar em ficar sem mana, Van, mas se você usar habilidades marciais muitas vezes consecutivas, seu cérebro se tornará incapaz de acompanhar.
É o mesmo que quando você usa magia muitas vezes em rápida sucessão. Bas dia. Entendo. Vandaliel. Ele havia experimentado várias febres repentinas. Era fácil imaginar que ele seria facilmente morto sem ser capaz de oferecer resistência se ocorressem durante a batalha. Não era uma questão de força mental. Era algo que não podia ser evitado porque as pessoas eram criaturas que precisavam de seus cérebros para pensar. A mana de Vandaliel ultrapassava 100 milhões, mas sua inteligência era pouco mais de 100. Mesmo com a habilidade superar limites, o uso excessivo de habilidades marciais pode ser uma má ideia. De agora em diante, aprenderei a lutar combinando essas habilidades com minha magia. Vandaliel. A razão pela qual Vandaliel escolheu luta desarmada das inúmeras habilidades relacionadas ao combate disponíveis foi porque combinava com ele e ele poderia fazer uso conveniente de suas garras. Seu corpo era pequeno e seus membros eram curtos. Não importa quanta força ele tivesse, isso não mudaria esse fato. A maioria das armas que ele havia pilhado até agora eram grandes demais para ele. As únicas armas que ele poderia usar de forma realista eram uma espada curta, um arco curto, uma lança curta e suas próprias garras. Uma espada curta seria excepcionalmente fácil de carregar e funcionaria bem como uma arma escondida e em situações de emergência. Poderia até ser lançada como um projétil, mas teria um poder de ataque fraco e seria preciso mais velocidade do que força para empunhá-lo. O valor de atributo mais baixo de Vandaliel era agilidade. Conteúdo patrocinado. Usar um arco curto seria claramente uma má ideia. Com o alcance do projétil de um arco curto e o poder de matar, ele poderia simplesmente ser substituído pelo uso de balas de mana. Uma lança curta era mais atraente do que as outras duas. Embora fosse curta, a habilidade Spear Teshik governaria seu uso e se Vandaliel aprendesse a habilidade agora, ele poderia substituí-la por uma arma mais longa assim que seu corpo crescesse. Não era uma arma que pudesse ser escondida, mas Vandaliel não estava realmente planejando se tornar um assassino ou algo assim, então ele não podia rejeitar a ideia apenas por esse motivo. Mas no final, Vandaliel escolheu usar suas garras. As garras eram suas próprias armas pessoais que cresciam em todos os seus 4 membros, e ele podia retirá-las e estendê-las livremente como um gato. Eles tinham alcance curto e não podiam ser lançados como armas de projéteis, mas ele sempre teria acesso a eles, desde que seus membros não fossem cortados. A outra razão era porque era possível que ele tivesse herdado de seu pai um talento para combate desarmado baseado em garras. Darcia ficou feliz com isso e a decisão foi bem recebida por Basdia e os outros Ghouls. Bokshan está se tornando cada vez mais parecido com um Ghoul, não é? Saria. Ele pode vir a ser conhecido como White Ghoul em breve. Rita. Gil, se ele aplicasse veneno mortal em suas garras, ele se tornaria ainda mais parecido com um Ghoul. Homem de ossos. Vandaliel teve a sensação de que isso poderia se tornar um novo título. Não, isso pode realmente se tornar um título colocado sobre ele pela Guilda dos Aventureiros, rotulando-o como um monstro a ser exterminado. Seria problemático ser colocado na lista de procurados das guildas da Nação do Escudo Mirg. Deixando isso de lado, o treinamento básico acabou. Agora vamos aumentar nossos níveis enquanto limpamos o calabouço. Parece que caçamos quase todos os monstros neste andar, de qualquer maneira. Basdia. E assim eles continuaram por um tempo, passaram por algumas escadas que levavam mais ao subsolo e desceram para o segundo andar. Vandaliel estava no meio da formação com Bom Man e Basdia na frente. Bom Wolf, Bom Bear e Bom Monk foram posicionados nas laterais. Saria e Rita foram posicionadas na parte de trás, trocando suas longas armas brancas por arcos. Bom Bard estava vigiando lá de cima. Garans Valley era uma masmorra que imitava a estrutura de um vale natural, desde o primeiro andar até o andar inferior. Por causa disso, havia passagens que eram divididas em vários caminhos por pedregulhos e outras coisas, mas mesmo assim, não era exagero dizer que o layout da masmorra era simples e linear, e quase não havia armadilhas. Esta foi uma das razões pelas quais este lugar era adequado para os inexperientes aprenderem. É o rei. Duende Negro. Ei, rei. Duende Negro. Por ser adequado para os inexperientes, as crianças dos Goblins Negros estavam treinando em batalhas reais aqui com os titãs mortos-vivos atuando como seus professores. Como você está se sentindo, rei? Braga. Meio ano se passou desde que Braga nasceu, e ele agora era um adulto totalmente crescido.
Vandaliel olhou para ele enquanto respondia. Aprendi a habilidade e Basdia me deu 80 pontos, Vandaliel. Como Vandaliel disse isso com orgulho, os cantos da boca de Braga se ergueram em um sorriso quando ele respondeu. Isso é incrível, considerando que você ainda é tão pequeno. Você está indo bem, rei. Braga. A cabeça de Vandaliel foi acariciada rudemente. Ele estava sendo elogiado, mas por algum motivo, achou difícil acreditar que isso fosse elogio. Suponho que essa seja a sensação de ver seus amigos de infância se tornarem adultos enquanto você é o único a permanecer como criança. Que sentimento vazio, doloroso e desconfortável. Vandaliel. Não fale bobagens, rei. Eu sou um goblin e você é um dhampir. Braga. Vandaliel se assustou ao perceber de repente seu estado emocional incomum. Mas foi como Braga disse, havia uma diferença em como as crianças de diferentes raças se desenvolviam. E embora Braga fosse mais alto que Vandaliel como um duende negro, sua altura chegava apenas ao peito de um humano adulto. Um dia no futuro, Vandaliel poderia olhar para Braga mais uma vez, certo? Assim, como está seu treino, Braga? Vandaliel. Eu aprendi toneladas de habilidades. Espadachim curto, técnica de lança curta, passos silenciosos, detectar presença. Já passei do nível 80. Braga. Uva incrível. Eu serei ultrapassado em nenhum momento. Vandaliel. Enquanto Braga erguia o peito com orgulho, Vandaliel usou Flight para dar um tapinha em sua cabeça. Afinal, você é um goblin negro, Braga. Como goblins e kobolds normais, você amadurece rapidamente. É como se seu período de crescimento fosse condensado, então agora é sua hora de crescer. Vandaliel. Para monstros como os goblins negros que atingiram a idade adulta em menos de um ano após o nascimento, seu crescimento ocorreu durante um curto período de tempo condensado. Então eles pareciam ficar mais fortes quanto mais treinavam durante esse período. Você tem que fazer o seu melhor e aumentar sua classificação. Caso contrário, será difícil ganhar seu sustento caçando os monstros por aqui no futuro. Vandaliel. Os goblins negros eram de nível 2. A maioria dos monstros que apareciam ao redor de Talosheim eram de nível 3 ou superior. Embora eles tivessem amigos e armas para ajudá-los, caçar monstros de maneira estável com sua força atual seria difícil. É-se tão rigoroso. Mas é verdade, então farei o meu melhor. Braga. O Braga estava treinando forte porque entendeu isso. Como eram agora, eles poderiam sobreviver, vivendo como assistentes dos titãs mortos-vivos ou ghouls. Ou talvez pudessem tentar a agricultura, embora pudessem achar difícil. Mas eles eram monstros, eles sentiram um desejo instintivo de se fortalecer. Até mais, rei. Assim que limparmos este lugar, partiremos para uma aventura. Braga. Sim, uma aventura. Vandaliel. Trocando um aperto de mão firme com Vandaliel, Braga voltou aos treinos. Aliás, parecia que Braga e os outros goblins negros não hesitaram em matar os goblins que apareciam na masmorra. Conteúdo patrocinado. Aqueles são inimigos. Essa frase resumiu tudo. Como o segundo e o terceiro andar do dungeon estavam sendo usados pelos goblins negros para seu treinamento de combate, o grupo de Vandaliel não encontrou muitos inimigos aqui. Eles não se importaram, no entanto, já que apenas monstros de rank 2 apareciam nos primeiros andares da masmorra, tornando-os inadequados para ganhar muitos pontos de experiência. E no quarto andar, não eram os goblins negros, mas os Anubis recebendo treinamento de combate aqui. Gai! Gai! Um jovem Anubis empunhando uma lança estava enfrentando um monstro de nível 3 parecido com um babuíno. Eles mostraram suas presas um para o outro ameaçadoramente. Como se decidisse que uma luta era inevitável, o babuíno usou todos os 4 membros para escalar um penhasco próximo, tentando chegar a um terreno elevado. Anubis. O jovem Anubis de alguma forma disparou até o penhasco atrás dele apenas com as pernas, usando a lança na mão para atacar o babuíno. Já! Com um grito agudo, o babuíno caiu de costas no chão. O Anubis saltou atrás dele, esmagando seu pescoço com o pé. Foi uma vitória magnífica. O que você achou da minha caçada, rei? Anubis. Você se tornou forte, não é? Você provavelmente seria capaz de caçar qualquer monstro de rank 3 agora, Zemedo asterisco. Vandaliel. TLN asterisco. Eu interpretei mal o nome da criança Anubis inicialmente como Zendo, na verdade é Zemedo. Me desculpe. Fiz a correção nos capítulos anteriores também.
O jovem Anubis era Zemedo, nascido na mesma época que Braga. Sua aparência agora era consideravelmente diferente de como era durante sua infância. Sua cabeça lembrava a impressionante cabeça dura de um pastor alemão, e do pescoço para baixo, seu corpo era o de um homem musculoso e atraente com pele escura. Ele também era alto, ninguém olharia para ele e pensaria que era mais novo que Vandaliel. Não, ainda tem um longo caminho a percorrer. E estar no rank 3 neste lugar significa que ainda sou fraco. Mesmo que eu vá trabalhar com outras pessoas para caçar, quero me tornar mais forte. Zemedo. Vários indivíduos fracos podem combinar sua força para caçar presas fortes. No entanto, era natural pensar que seria melhor se indivíduos fortes combinassem sua força para caçar presas ainda mais fortes. Parecia que Zemedo estava de olho no objetivo maior. Mais importante, eu tenho algo que quero te perguntar. É sobre Memediga. Zemedo. Aconteceu alguma coisa com ela? Vandaliel. Parecia que havia algo na irmã gêmea de Zemedo, Memediga, que havia crescido como ele e Braga, que o incomodava. Parecia que ela estava se comportando de maneira estranha ultimamente. Ela usa um colar feito de osso ou presa de monstro que alguém deu a ela, e sempre que vou falar com ela durante nossos intervalos, ela desaparece em algum lugar. Recentemente, ela tem passado todo o tempo com aquele tal de Berg. Zemedo. Ela não está chegando a essa idade? Vandaliel. Parecia que Memediga havia começado a acompanhar outro Anubis chamado Bergkun. Bastante impressionante para um cara mais jovem, embora ele fosse apenas um mês mais novo que ela. Parecia verdade que as meninas eram mais maduras que os meninos. Vandaliel queria felicitá-la. O que? Memediga pretende ter um filho de Berg? Zemedo. Parecia um grande salto de lógica passar de acompanhamento para fazer bebê. Não, talvez não. Eles eram monstros vivendo no mundo de Lambda, afinal. Ainda é muito cedo. Ainda somos jovens. Zemedo. Como alguém que cresceu como japonês na Terra, ele concordou com Zemedo, mas isso não é verdade. Não é incomum na sociedade humana que as pessoas se casem assim que atingem a maioridade. Saria. É mesmo se você disser que é muito cedo. Ela não é mais uma criança. Se você continuar dizendo coisas assim, ela vai perder a chance de se casar. Rita. Assim disseram as irmãs Living Armor. A visão sobre o casamento neste mundo era que as pessoas deveriam se casar e ter filhos enquanto eram jovens. Embora o conhecimento médico subdesenvolvido deste mundo fosse compensado pela existência da magia, apenas nobres, comerciantes ricos e aventureiros de alto escalão podiam pagar taxas pelos serviços dos magos. O mesmo aconteceu no passado no Japão e em outros países, isso era bastante normal. Isso mesmo. A questão importante para uma mulher é qual filho ela deseja gerar. Se Memediga quer ter um filho de Berg, você deveria apoiá-la. Basdia. Basdia mostrou como os Ghouls pensavam nas relações entre homens e mulheres. As mulheres davam à luz filhos e os criavam na aldeia. Essa era uma responsabilidade pesada ou leve, considerando os padrões do Japão moderno? Embora os homens não tivessem responsabilidades como pais desde que fossem membros da aldeia, eles tinham que caçar comida suficiente para mais do que eles próprios. Nas sociedades Ghoul, não era aceitável que os homens se tornassem dependentes das mulheres. A vida pode ser dura para os homens que não podem lutar. Gil, homem de ossos. Aon. Lobo de ossos. Como se não se importasse com isso, Bon Man e os outros estavam de olho em seus arredores. Bem, mesmo que fossem consultados, eles provavelmente dariam respostas com base em seus conhecimentos como animais, então provavelmente era o melhor. Conteúdo patrocinado. É assim, Zeme. Bem, talvez a melhor coisa a fazer seja dizer a eles para esperar até que Berg se torne capaz de caçar presas? Vandaliel. As coisas podem ser difíceis para Ciscons neste mundo também. E assim a jornada pelo quarto andar continuou pacificamente. A propósito, o fígado e os rins do babuíno poderiam ser usados como ingredientes de poções. Infelizmente não havia ninguém administrando um boticário, então eles não podiam ser usados. E no quinto andar, um treinamento conjunto entre os outros Anubises e os Ghouls que ainda estavam no rank 3 estava ocorrendo. Gai, GRRRR. Palavras na linguagem de batalha dos Ghouls foram gritadas em um piscar de olhos. Um Rock Python que se assemelhava a vários pedregulhos ligados entre si começou a sofrer danos.
A cobra gigante que possuía uma defesa semelhante a uma rocha ainda era apenas uma presa quando confrontada com os esforços coordenados entre os Anubises e os Ghouls. Lama viscosa criada com magia foi usada para prendê-lo e então lanças, espadas e garras foram torcidas nas aberturas de sua pele até que ele parasse de se mover. E apesar de seu exterior rochoso, a carne por baixo era macia quando cozida e tinha gosto semelhante a lombo de frango. Rei! O que você acha da minha magia de atributo de terra? Memediga. Memediga, a fêmea Anubis com cabeça de pastor alemão, aproximou-se de Vandaliel, acenando com seu cajado para frente e para trás. A lama viscosa que interrompeu os movimentos do Rock Python foi criada por sua magia. MHMM foi muito bom. Vandaliel. Era um feitiço simples, mas confiável e útil em batalha. Muitos feitiços do atributo terra eram assim. Apenas uma pequena porção de magos poderia fazer coisas como causar erupções vulcânicas, manipular lava como seus próprios membros ou criar fissuras no solo para engolir seus inimigos. A maioria dos magos com atributos de terra eram proficientes em feitiços que faziam coisas como cavar armadilhas e fazer com que espinhos duros crescessem do chão. Portanto, considerando as características especiais da magia do atributo terra, Memediga estava usando bem. A maioria das criaturas vivas não conseguia se separar do solo, então sua magia era muito eficaz. Mas Vandaliel estava pensando em algo diferente quando olhou para ela. Seus olhos brilhantes, orelhas compridas, nariz úmido, presas brancas, pelagem magnífica, pele tão bonita quanto sua pelagem, peito de tamanho generoso, quadris firmes e o rabo que balançava alegremente para frente e para trás. Memediga fora uma gracinha quando criança, mas agora se tornará uma linda mulher. Vandaliel tinha ouvido falar que alguém se sente um pouco orgulhoso quando seu amigo de infância se torna uma mulher bonita, então ele percebeu que essa era a emoção que sentia ao olhar para ela. Era fácil entender que ela teria um namorado. O que há de errado, rei? Memediga. Não e nada. Pensando bem, Visemedo no quarto andar. Você não está se dando bem com ele ultimamente? Vandaliel. Isso mesmo. Ouça, Nissan é apenas irritante, reclamando de cada pequena coisa. Memediga. Depois disso, Vandaliel ouviu o suficiente de suas queixas para pensar. Isso é uma coisa comum que acontece durante a puberdade. Mas eu entendo que Nissan está apenas preocupado comigo. Ainda assim, acho que seria bom se ele confiasse mais em mim. Memediga. Sim. Eu me pergunto se as coisas ficariam bem se vocês dois apenas conversassem um com o outro em algum momento. As coisas podem ficar muito intensas apenas com vocês dois, então talvez inclua outra pessoa na conversa também. Vandaliel. Você está certo, então vou perguntar a Berg. Memediga. Alguém que não seja Berg. Vandaliel. Trazer Berg só causaria uma cena de carnificina. Goblins e kobolds normais não entendiam a linguagem humana, mas a razão pela qual Memediga, Braga e as outras crianças podiam falar tão fluentemente era porque aprenderam a língua com Vandaliel e os Ghouls. Este não foi um caso particularmente especial. Monstros de certa inteligência domesticados por Tamers podiam aprender a linguagem humana. No entanto, apenas um número muito pequeno de monstros não humanoides era capaz de conversar. Depois de lidar com os problemas de Memediga, o grupo de Vandaliel desceu as escadas depois de não ter travado muitas batalhas no quinto andar. E no sexto andar foi onde o Garans Valley realmente começou, industrialmente. Corte isso. Uou! Rock Cutter. Os titãs mortos-vivos estavam cortando blocos quadrados de rocha branca brilhante dos penhascos de pedra. Eles eram os pedreiros de Talosheim. A rocha branca pode ser extraída das paredes rochosas no sexto andar do Vale de Garan. Era semelhante ao mármore da terra, mas talvez por ter se originado de uma masmorra, era uma pedra de qualidade superior que continha mana. Aparentemente, por meio de alguma técnica secreta de processamento, ele poderia ser transformado em produtos mais duros que o mármore e mais resistentes ao desgaste. Quando Talosheim começou a negociar com o Ducado de Artner no reino de Orbaum, os titãs ficaram aparentemente surpresos com o alto preço pelo qual eles poderiam vender a pedra. Mas esse comércio havia acabado há muito tempo e Vandaliel já havia restaurado o Castelo Real, a cidade e as paredes de volta ao normal. Portanto, não deveria haver muita demanda por mais pedras. Olha quem é! Você veio ao calabouço para treinar, ó Santo Filho? No Asa?
Parado ali estava Nuasa, vestindo uma armadura de metal e segurando um escudo e uma massa que parecia poder esmagar o crânio de alguém como um ovo. Sua aparência era bastante diferente de Lish. Sim. O que você e os outros estão fazendo aqui, Nuasa? Vandal e eu. Nós precisamos de algumas pedras. Nuasa? A transmutação de Golem de Vandaliel pode ser usada para combinar fragmentos quebrados de pedra para reutilizá-los. No entanto, ele não poderia fazer uma nova pedra do nada. Conteúdo patrocinado. Mas por que seria necessária uma nova pedra? Poderia ser porque eu fiz muitos conjuntos reversi? Vandaliel. Ele havia exagerado ao fazer 100 conjuntos reversi porque todo mundo gostou? Não, esse não é o caso, ó Santo Filho. Mas gostaria de solicitar que você faça mais 100 conjuntos quando for conveniente para você. Nuasa? Os conjuntos reversi, Jenga e Frisbees que Vandaliel havia criado eram atualmente muito populares em Talosheim. O fato de todos estarem tão privados de entretenimento que eles próprios não percebiam era um dos motivos, mas o fato de todos eles terem regras simples que podiam ser aprendidas rapidamente os tornava muito bem recebidos. Assim, possuir um conjunto reversi ou Jenga tornou-se uma espécie de símbolo de status. Vandaliel estava ficando preocupado que a popularidade deles tivesse ido ao mar. Não era como se Vandaliel estivesse sendo pago para fazer os cenários, nem exigia muito esforço para fazê-los. Pensando um pouco mais, ele decidiu que não era um problema. Se possível, também gostaria de solicitar mais conjuntos de Jenga e Frisbees. Nuasa? Eu não acho que você precisa me pedir para fazê-los. Vandaliel. Qualquer um deve ser capaz de fazer isso. Não, há algum significado por trás deles sendo criados por suas mãos, Santo Filho. Nuasa? Parecia que receber os brinquedos artesanais de Vandaliel era como receber um prêmio para os mortos-vivos. Mesmo que não fossem criações tão incríveis. Ele havia criado uma marca sem perceber? Eu entendo. Vandaliel. Mas se eles estivessem tão felizes com isso, ele faria muito por eles. Agora que ele pensou sobre isso, ele não estava pagando os salários dos titãs mortos-vivos ou Ghouls ou qualquer coisa, então era bom fazer pelo menos isso por eles. Então, para que esta pedra vai ser usada? Vandaliel. A praça em frente ao castelo real está vazia, não é? Nós pensamos em erguer uma estátua de pedra lá. Nuasa? Uma estátua de pedra. Isso seria bom. Vandaliel. As artes enriquecem a mente. As mentes dos mortos-vivos em particular eram muitas vezes mais importantes que seus corpos, por isso era importante para eles terem mentes estáveis. Sim, planejamos que a estátua de pedra do Santo Filho seja concluída na próxima primavera. Nuasa? Você está falando sério? Vandaliel. Eu estou sério. Afinal, você é o Filho Santo de duas profecias. Para aqueles de nós que desejam a restauração da deusa vida, você é alguém a ser adorado, Santo Filho. Nuasa? De repente eu realmente não quero mais sair. Vandaliel. É claro que Vandaliel não sentia sentimentos negativos por ser tratado favoravelmente, mas estaria tudo bem para ele ir tão além disso e se tornar um símbolo religioso? Bem, não era como se seu rosto tivesse as palavras "Eu sou o Santo Filho" escritas nele, então tudo bem, desde que ele mantivesse a boca fechada quando fosse para o reino Orbaum. Bogshan, é algo para se esperar, não é? Rita, nobres devem manter pelo menos um autorretrato ou estátua de pedra de si mesmos, então você não deve se sentir tão contra isso. Saria, há algum nobre que teria uma estátua de pedra de si mesmo erigida na praça em frente ao castelo real? Vandaliel. Ao serem questionadas sobre isso, Rita e Saria desviaram os olhares, então Vandaliel teve uma ideia aproximada de como era. As irmãs mostraram muitas expressões, embora não tivessem cabeças. Oh, o que significa que não há nenhum? Em outras palavras, você é o único, meu senhor. Jiu, meus parabéns a você. Bom-man parabenizou Vandaliel sinceramente. Bem, foi bom. Não era como se alguém viesse para Talosheim. Os únicos que o viriam seriam os titãs mortos-vivos, Ghouls e os das novas raças que Vandaliel havia criado. Bem, então estaremos carregando esta pedra, então nos desculpe. Nuasa? Com essas palavras, Nuasa e os outros titãs mortos-vivos começaram a carregar a pedra para fora do calabouço. Eles estariam protegendo a pedra que pesava toneladas e impedindo que ela fosse destruída pelo ataque de monstros no caminho para a superfície.
Os monstros não visavam deliberadamente atacar a pedra, mas se um ataque acontecesse para atingi-la, a pedra seria quebrada. Fugo. Orcus. Vamos proteger os materiais para a estátua de pedra do rei. Orcus. Então mais conjuntos de Reversi para nós também. Orcus. Gorba e os outros orcos estavam encarregados de guardar a pedra. Ao contrário dos Anubises e dos Goblins negros, eles ainda não haviam atingido a idade adulta, mas já possuíam habilidades e força física suficientes para lidar de alguma forma com monstros de nível 3. Em outras palavras, este foi um treinamento perfeito para eles. Vou fazê-los depois de terminar aqui. Pensando bem, não vai ser difícil carregar a pedra escada acima? Vandal e eu. Não se preocupe com isso. Nós temos algo chamado know-how. Titã. Parecia que havia várias coisas que eles poderiam usar, incluindo um item mágico que transformava as escadas em uma ladeira. E entre os titãs mortos-vivos que não sentiam cansaço e os orcuses, embora ainda fossem crianças, havia muita força física a ser usada. Preocupar-se com eles seria inútil. Separando-se de Nuasa e dos outros, o grupo de Vandaliel continuou. Mas talvez os monstros tivessem sido eliminados preventivamente para que a mineração de pedras não fosse interrompida. Quase não havia monstros aparecendo no 6º andar. Por que passamos por aqui de novo? Para observar todos. Vandaliel. Eu sei como você se sente, mas tenho certeza que ainda há muitos monstros aqui embaixo. Vamos continuar. Bas dia.